Hoje está uma noite linda e vamos falar sobre um assunto que envolve muitas pessoas, que traz sofrimento, que é o sofrimento. Qual é o motivo do sofrimento e por que existe o sofrimento? Por que as pessoas querem tirar a vida ou cortar o fio da vida? Por que existem as depressões? Por que tem depressão? Por que sofremos com a depressão, a angústia? Vamos entrar no estágio agora falando do tarô sobre o sofrimento, para que as pessoas entendam o que é o sofrimento. O sofrimento é algo que atinge nossa alma lá dentro, do nosso espírito. Sentimos a alma, às vezes, no nosso fundo, do nosso interior, do nosso eu psíquico, ali na nossa mente, aonde não temos, às vezes, estrutura para suportar o condicionamento espiritual daqui. Não conseguimos ultrapassar este tempo, às vezes, que estamos sofrendo, e não conseguimos, às vezes, nos reencontrar conosco, e vem o sentimento de sofrimento que ocasiona a depressão, a angústia, a ansiedade. A ansiedade por querer algo e não conseguir encontrar, porque a ansiedade é aquela ânsia de não conseguir ficar parado, querendo cada vez mais. O sofrimento causa isso, causa depressão, ansiedade e angústia. Que angústia é não estar contente com nada, não sentir prazer em nada, não ver nada de nada. Não estar consigo mesmo, não estar buscando aprimoramento consigo mesmo, quer dizer que o sofrimento está lhe trazendo transtornos. Então, esse sentimento de sofrimento não é de hoje. Às vezes muitos estão trazendo de outra vida, de outra encarnação, e hoje está plantado aqui em sua mente o sofrimento. Às vezes é por falta de perdão de pessoas que não perdoamos as pessoas e ficamos com sentimentos de sofrimento, depressão, angústia. Falta de perdão, principalmente, é um dos sintomas de sofrimento, ocasiona sofrimento, depressão, angústia. Não se aceitar também. Muitos têm o sentimento de depressão porque não aceitam a sua condição aqui hoje, o que são, para que vieram. Principalmente o que são. Espíritos que vêm às vezes de uma forma e querem viver de outra. Principalmente isto é uma das causas da depressão. O espírito que vem num corpo às vezes masculino e a mente feminina não aceita a sua condição assim. Um espírito feminino que vem com o espírito masculino num corpo feminino não aceita a sua condição, porque veio com o espírito para, neste tempo aqui, resgatar o seu karma através de outra forma de vida, de outra existência corpórea, com a mente voltada para o outro lado. Então, este é um dos principais também sintomas de depressão, porque as pessoas não aceitam esta condição que perante o mundo aqui é considerado errado, mas perante o mundo espiritual, para os espíritos, quando os espíritos reencarnam, eles escolhem tanto o corpo feminino como o masculino. Masculino ou feminino. O espírito às vezes é masculino, com a tendência masculina, que reencarna num corpo feminino e virá com o resgate kármico para viver uma vida com a mente feminina. Então, e o corpo feminino com a mente masculina. Esse é um dos principais sintomas de depressão que os seres humanos estão passando aqui. Não aceitam a sua condição de seres espíritos que estão resgatando o seu karma aqui. Não aceitam a forma que vieram, então viemos hoje para falar sobre isto também, que inclui o sofrimento. Um dos principais que estamos vendo através do astral
que as pessoas não estão se aceitando, porque quando reencarnam fazem o contrato para que possam aqui reestabelecer um vínculo do passado com seres que já conviveu, para que então possa hoje aqui estar novamente com a sua mente aberta para aceitar a sua condição e não tentar ouvir o que o outro está falando. Às vezes ouvimos muito o que o outro fala e não vivemos a nossa vida. Não vivemos aquilo que nós devemos de viver, que viemos para fazer. Se viemos com uma forma de ser neste planeta, neste plano, que temos pedidos do passado para vir. E não existe seres humanos que vão falar alguma coisa, porque cada espírito entendo. Cada espírito é um e está caminhando para o seu encaminhamento, a sua evolução, não importa a forma que ele é aqui. Se é feminino, masculino, num corpo feminino, masculino, não interessa para ninguém, interessa para o espírito que está encarnado aqui. Quem irá responder quando ele partir? A sua condição de vida aqui é ele, não as pessoas que estão observando como ele vive, quem é ele, o que está fazendo. Devemos aprender a ultrapassar este tempo e aceitar os outros como eles são. Assim também como nas religiões devemos aceitar as pessoas como elas são, se ela é de uma religião, se ela é daquela religião ou da outra, ou da outra, da outra, da outra. Existem milhares e milhares e milhares. Mas todas estão caminhando para a evolução espiritual, não importa qual. Todas levam ao mestre, que é o mestre Oxalá, mestres supremos, mestres ascensionados, espíritos de luz, que nada mais somos do que espíritos evoluindo, somos energia cósmica, parte do universo cósmico. Então entendamos isso, que estamos evoluindo para este planeta, este plano aqui. Não interessa a sua religião, o que está fazendo. Importa a sua evolução espiritual. A sua religião não te levará para o outro lado. Quem levará é seu espírito. Seu espírito que vai te conduzir para o outro lado. E isso através dos seus mentores, das suas entidades que estão trabalhando contigo, que te levarão para um mundo melhor. Mas este corpo que está carregando hoje, não importa se é masculino ou feminino, porque aqui neste planeta, no plano espiritual, eles impõem regras que o homem ou a mulher devem de caminhar conforme o parâmetro deles. Vamos entender agora que o parâmetro dos seres humanos, o ser que está aqui na carne e osso, é diferente da conclusão dos espíritos. Do mundo espiritual. O mundo espiritual pensa de uma forma e os seres humanos pensam de outra. Quando o ser humano aprender a discernir entre esses dois lados, conseguirá ultrapassar a barreira que existe em sua mente, da não aceitação da sua limitação que ele próprio impôs. Quando eu aceitar a minha condição de ser vivo, de espírito encarnado aqui num outro sistema, não importando o que eu faça, não importando o que eu penso, o que o outro pensa de mim, porque o outro é o outro e eu sou eu. No mundo dos espíritos não existe sexo. Se alguma entidade vir falar sobre que está cobrando de alguém pelo seu lado sexual, o lado físico, espiritual, falando que está errado, porque não está fazendo certo. Porque toda entidade evoluída, espírito evoluído, não condenará ninguém. Jamais um espírito de luz condenará alguém pela sua forma de ser, pela sua religião, pela sua seita, pela sua condição. Jamais existe isso. Se existir, está errado. Concluindo aqui,
Não importa qual mentor espiritual for, qual entidade for neste planeta, que vier baixar aqui em qualquer lugar ou der contato. Não existe aquele que condenará alguém pela sua forma de ser, porque o Espírito não condenará ninguém, porque assim foi da outra forma. Por isso que existem tantos problemas aqui, que existem seitas que cobram do outro que quer aquilo, que dizem que está possuído por espíritos malévolos, porque está com aquela condição, quer expulsar do corpo daquele irmão, aquele espírito que está fazendo mal, o espírito maligno, que está conduzindo ao lado sexual errado, mas não está vendo que existe um karma para resgatar. Ninguém veio com o sexo errado, com algo errado. Somente quando nos encontrarmos conosco mesmo, nos reencontraremos com aquilo que necessitamos. Não importa o corpo físico, importa o que é o teu lado espiritual. Os espíritos vêm para conduzir as pessoas para um bom equilíbrio, um caminho de paz e luz, e não para trazer ainda mais perturbações para o povo daqui, esses seres que estão aqui, caminhando ainda ali no berçário, no berço, tentando se reencontrar, estabelecer vínculos com o mundo espiritual. Somos assim, seres limitados, esperando a volta da nossa própria estrutura espiritual, não importando qual forma é, o que veio fazer. O que importa é teu espírito, a sua reforma íntima, você aceitar a sua condição aqui neste planeta, a aceitar o seu corpo, não importando o que ele forma, ele é. Quando aceitar a sua estrutura espiritual, aceitará tudo e não passará depressões. Falei nesse assunto hoje porque foi intuído para falar sobre o assunto do condicionamento sexual dos seres que estão com a mente, que vêm com a mente diferente. Eles vêm com a mente diferente. Num corpo masculino, com a mente feminina. Num corpo feminino, com a mente masculina. Aprendam que essa mente é o espírito que veio no corpo para resgatar um karma do passado. Não é sem vergonhice, não é safadeza de ninguém este. Este é algo do passado, algo espiritual. Conversem com espíritos evoluídos, com mentores evoluídos, eles falarão sobre isso, porque quem fala mal é porque está devendo alguma coisa também, ou não está aceitando. Quem não aceita a sua limitação, quem não se aceita, geralmente é aquele que está passando o seu sintoma psíquico neste lado mediúnico, porque é um lado mediúnico mal aflorado, que está ainda sendo aflorado, porque o espírito que já está desenvolvido aceita a sua condição aqui neste planeta, da forma que veio. Muitos se suicidam, tiram a vida porque não aceitam a sua condição sexual, da forma que veio. Então vamos aprender que devemos aceitar a nossa condição espiritual, o nosso corpo físico, porque é somente passagem, morada do espírito. Aqui, este corpo que está aqui, morada do espírito, é um corpo somente, que está caminhando ainda no berço da evolução espiritual para encontrar as pessoas que são afins dele, afinidades espirituais. Então vamos aceitar o nosso corpo físico, o espírito que está morando nele. E quando partir, deixaremos o corpo aqui. Se não interessa se é feminino ou masculino. Aprendamos então que não interessa se é feminino ou masculino, o que interessa é o seu espírito que irá embora, o seu corpo ficará aqui, os vermes irão se alimentar dele, e restará o pó. O seu espírito irá, não interessa se é feminino ou masculino, porque somos assexuados no plano espiritual. Não existe sexo, existe energia pura, energia dos espíritos, a energia que pensa evoluído e não somente no lado sexual. Falamos isso para entender o que é isso, porque necessitávamos falar sobre isso para que entendessem o que é isso. Espíritos que estão vindo resgatar seus karmas para outro tempo.
Obrigado, boa noite, bom dia, paz e luz.